Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é quinta-feira, 22 de maio. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Reflexos da Copa do Mundo na economia brasileira. No programa de hoje, no estúdio, você confere uma entrevista sobre o desempenho econômico do Brasil no último semestre e os possíveis efeitos do Mundial sobre esse cenário. Tem também o quadro Toque Conexão. Hoje, Camila Queu fala sobre o escritor argentino Julio Cortázar. E ainda os detalhes da previsão do tempo para essa sexta-feira na região e em todo o estado. Eu sou Isadora Meyer. Eu sou Joyce Reures. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Apesar de sediar a Copa do Mundo em 2014, o Brasil pode decepcionar quem espera por efeitos econômicos significativos. Um relatório divulgado recentemente pelo Instituto de Economia Mundial de Hamburgo aponta que o país não deve contar com um impulso econômico duradouro. Para fazer uma avaliação do desempenho brasileiro no último semestre e projetar o cenário pós-Copa, recebemos no estúdio Divanildo Triquês, professor do curso de Ciências Econômicas da Unicinos, e os alunos André dos Reis Chaves e Gabriel Herzer da Silva. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom, professor, para a gente começar então, seria legal a gente entender um pouco o cenário atual da economia brasileira, né? Como é que foi o desempenho dela então nos últimos 6 meses? Ela vem com, digamos assim, um crescimento bastante baixo, né, durante os últimos 6 meses, né? E na verdade, quando você pega, olhando o crescimento da economia pelo PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, é tudo aquilo que você produz durante um ano, quer dizer, a economia produz durante um ano. A gente percebe que todos os componentes teve um crescimento bem baixinho, em torno de não chega a 1%. E, inclusive, se a gente olhar para o lado da oferta agregada também, que é um outro componente do PIB, né? Então a gente olha lá para o setor agrícola, setor industrial e setor de serviço, também eles vieram decrescendo em termos de taxa de crescimento dos últimos 6 meses para cá. Uhum. E se a gente comparar esses 6 meses com o primeiro semestre de 2013, como é que melhorou, né? Piorou? Na verdade, vem piorando, em termos de taxa de crescimento, vem piorando, porque o último semestre do ano passado a taxa de crescimento foi mais elevada do que os indicadores estão mostrando para esse semestre. Uhum. Certo. E, André, quais foram os setores industriais que mais se destacaram, né, e os que menos se desenvolveram no último semestre? Bom, a gente pode destacar que o setor industrial ele cresceu 0,4%, no início no acumulado do trimestre, né? E dentre esses setores a gente pode destacar como crescimento os setores derivados do petróleo, que cresceram aproximadamente 5% no período, e os setores de indústria extrativa mineral, que cresceu em torno de 2,4%. Dentro dos setores que menos tiveram crescimento, a gente pode destacar os setores de bens e serviços, aliás, setores de bem de capital, que tiveram uma queda de 3,6% aproximadamente referente a fevereiro. E contando com referente a 2013, a gente teve uma queda de 8% aproximadamente. E podemos também destacar, dentro desses setores de bens de capital, os setores de veículos automotores, que tiveram uma queda, assim como também de máquinas e equipamentos, que também tiveram uma queda relativamente expressiva nesse período. Uhum. E, Gabriel, você poderia, então, apontar quais foram os principais fatores, né, responsáveis por esse fraco crescimento, então, da economia? Na verdade, foi uma conjuntura de fatores. Por exemplo, assim, houve uma perda da confiança dos empresários nas políticas do governo, principalmente em detrimento... as políticas são voltadas para mais alguns setores em detrimento de outros. Isso abala a confiança do empresariado. Além disso, o consumo das famílias vem diminuindo e também a crescente inflação, que também reflete as medidas do governo, vem prejudicando um pouco esse desempenho. Uhum. Certo. E, André, a contratação de trabalhadores no último semestre, como que está se desenvolvendo isso nesse contexto? Bom, no último semestre tem tido bastante contratação de trabalhadores, sim, principalmente nos setores de serviços e construção civil. Mas boa parte disso tem reflexo por causa da baixa taxa de desemprego que a gente tem tido nos últimos tempos. Tem reflexo principalmente por causa da redução
da população economicamente ativa que tem tido nos últimos tempos. Isso muito por causa das pessoas que têm ingressado no mercado de trabalho, dos jovens, né, que têm ingressado no mercado de trabalho um pouco mais tarde, devido ao aumento de renda da população que tem aumentado nos últimos tempos. Então, a gente está com uma taxa de desemprego aproximadamente de 5%, e que é uma taxa, no mês de março, por exemplo, foi uma taxa que foi o melhor mês de março dos últimos tempos. E depois também tem um efeito de que, ao longo das últimas décadas, você tem uma redução bastante expressiva da taxa de crescimento da população. Então, você tem menos pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, e o fato, como está dizendo, que a população de idade ativa para entrar no mercado de trabalho estão deixando mais para entrar no mercado de trabalho mais tarde, ou seja, passam mais tempo em casa com os pais estudando para depois entrar no mercado de trabalho. Então aí tem um efeito de que você tem uma redução da taxa de desemprego nesse sentido. Então, na verdade, se você olha no cômputo total, a contratação está Se mantém. Tendo crescimento negativo, ou seja, você cresce, tem contratação, mas a contratação é cada vez menores. Porque menos gente O que acontece é que quer não entrar tem no tantas estado. pessoas. É isso. É nesse sentido que tem algum estudo que mostra que o governo está sendo salvo pelos fatores demográficos, porque senão, se você tivesse uma taxa de desemprego muito mais elevada, né, teria, digamos assim, uma conotação mais negativa no ponto de vista do governo federal. E o André, ele comentou da construção civil, né? Eu queria saber do Gabriel se isso tem alguma relação com a Copa, que é o nosso assunto do próximo bloco, ou não. Não, tem alguma relação, sim. Como o André comentou, os setores que vêm em crescimento nos últimos tempos são os setores de serviços, a hotelaria e o turismo, e também o setor da construção civil, não só pelos estádios que estão construídos, mas a infraestrutura das cidades sedes. Mas esses dois setores, eles não são atingidos exclusivamente pela Copa, são dois setores que já vinham com crescimento nesse período, então não dá para jogar tudo isso por causa da Copa, né? Tá. Já vinham crescimento no último período. Tá certo. Bom, no próximo bloco, então, a gente segue falando sobre esse assunto aqui no Conexão. A gente vai falar justamente sobre os impactos da Copa na economia brasileira. Logo mais, a gente já volta.